Bom, pessoal, agora vamos estudar o gráfico da função horária do espaço em função do tempo do MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, pessoal, a fórmula da função horária do espaço é essa daqui. Esta fórmula que nós já conhecemos. O apelido dela é sorvetão. Por quê, pessoal? Porque aqui nós temos o sorvete. O que é o sorvete? É a função horária do MRU, movimento retilíneo uniforme. E aqui nós temos a parte da aceleração, porque no MRUV, pessoal, a gente tem a aceleração. Então, o MRU só é essa parte aqui. E no MRUV é essa parte, mais alguma coisa, mais a parte que contém a aceleração. Por isso que é um sorvete maior, é um sorvetão, é um sorvete maior, ou seja, um sorvetão. Então, pessoal, nessa equação nós temos dois t. Temos esse t, que aqui não tem nada, é como se tivesse elevado a 1. E temos esse t que é elevado a 2. Isso quer dizer que a função horária do espaço em função do tempo do MRUV é uma função polinomial do segundo grau. E vocês estudaram no nono ano que o gráfico de uma função polinomial do segundo grau é uma parábola. Então, pessoal, daqui nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. E lá em matemática vocês vão achar o x' e o x duas linhas. Aqui nós vamos chamar de t' e t duas linhas. Então a parábola, pessoal, pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Isso vai depender do sinal da aceleração, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Então nós temos dois casos. Quando a aceleração é positiva, nós vamos ter o primeiro caso. O primeiro caso é quando a aceleração for positiva. Então, pessoal, a nossa parábola terá a concavidade voltada para cima. Então, ela vai ficar dessa forma, com a concavidade voltada para cima. Então, percebam que a aceleração é positiva. Ou seja, o gráfico do espaço em função do tempo, nós temos aqui o espaço em função do tempo, é uma parábola, né, pessoal? Onde a parábola começa é o espaço inicial. Nesse caso, pessoal, ela vai descendo, chega no x. X', em matemática, o x' para a gente vai ser o t'. A parábola desce e sobe e corta o tempo em outro valor de x. É o x duas linhas. Para a gente será o t duas linhas. E aí a parábola vai subindo, certo, pessoal? Então essa parábola ela tem a concavidade voltada para cima. E por que ela tem a concavidade voltada para cima? Porque a aceleração é positiva. Então, pessoal, nós temos aqui o gráfico da função horária do espaço em função do tempo. O gráfico, pessoal, tem que começar do eixo do espaço. Ele não pode passar para esse lado, porque senão teríamos tempo negativo.
Ou seja, esse lado não existe, tem que ser daqui, do espaço inicial, para o lado positivo do tempo. Então aqui nós temos o tempo positivo, não pode passar para o outro lado, porque aí nós teríamos tempo negativo, e não existe tempo negativo. Então, pessoal, em matemática, vocês têm o x' e o x duas linhas. Isso ocorre, né, pessoal, quando o delta for maior que zero, ou seja, positivo. Então, nós vamos ter o x' e o x duas linhas. Para a gente será o t' e o t duas linhas. Então, aquele delta de matemática, ele pode ser igual a zero. Então, nesse caso, nós teremos t' igual a t duas linhas. Nós teremos um terceiro caso quando o delta for negativo. E nesse caso, nós nem teremos t' e nem t duas linhas. Então, essa observação do delta serve tanto para a aceleração positiva, como para o segundo caso, que é quando a aceleração for negativa. Aqui, pessoal, é o segundo caso, quando a aceleração for negativa. Então, nesse caso, a parábola terá a concavidade voltada para baixo. E o gráfico seria dessa forma aqui. Então, esse gráfico, pessoal, é quando a aceleração é negativa. Sendo negativa, a parábola terá a concavidade voltada para baixo. É o mesmo gráfico, é o gráfico do espaço em função do tempo. Mas quando a aceleração for negativa, né, pessoal? Então o gráfico já muda onde ele começa, é o espaço inicial. Nesse caso, pessoal, ele vai subindo, onde toca o eixo x, será o x' em matemática. Para a gente será o t'. O gráfico vai subindo e chega no x duas linhas em matemática. Para a gente será o t duas linhas. E aí ele continua para baixo. Então, percebam, pessoal, que aqui também o gráfico não pode passar para o outro lado, porque esse lado, o eixo do tempo seria negativo. E não existe tempo negativo. O gráfico tem que ser daqui, do espaço inicial, para o lado positivo do tempo. Não pode passar para o lado negativo. Então, pessoal, como aqui nós temos o delta, nós vamos fazer o delta que vocês estudaram no ensino fundamental. Então, que delta é esse, né, pessoal? Delta é b elevado a 2 menos 4ac. Então, aqui nós temos o sorvetão. E no nono ano, pessoal, vocês estudaram essa equação que é a fórmula de Bhaskara. E eu dividi em duas, a equação geral e o valor de delta, que a gente vai fazer separado. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, quem é esse delta, né, pessoal? Delta é b elevado a 2 menos 4ac. Vocês já estudaram isso no nono ano. Então, pessoal, onde é que está o A? Onde é que está o B? E onde é que está o C? Aqui na fórmula do sorvetão.
O A, pessoal, vai ser o termo que está junto do tempo ao quadrado. Então, o A vai estar aqui, junto do termo de t ao quadrado. Quem será o B? O B vai ser o termo que está junto do t. Nesse caso, será sempre o V0. E quem é o C, pessoal? O C é o termo independente. O que é o termo independente? Ele nem está perto do t, nem perto do t ao quadrado. Ele está sozinho na equação. Sempre será o S0. E depois nós vamos para a fórmula do x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Em matemática, vocês vão ter o x' e o x, duas linhas. Aqui, pessoal, será o t' e o t, duas linhas. Então, uma coisa muito genérica. Vamos fazer um exemplo que a gente vai entender melhor como é que a gente faz um esboço desses gráficos. Então, vamos entender melhor com alguns exemplos. Então, aqui é o exemplo 1, né, pessoal? Faça um esboço do gráfico das funções horárias abaixo do espaço em função do tempo. Então, é o ES em função do tempo do MRU. Então, aqui na letra A nós temos S igual a menos 4 mais 3t mais t ao quadrado, né, pessoal? Junto do t a gente não tem nada, é como se tivesse 1. Então, pessoal, para fazer o esboço do gráfico, nós temos que fazer o delta e depois nós vamos colocar na segunda equação, que aí completa a fórmula de Bhaskara. Então, pessoal, para fazer o delta tem que saber quem é o B, quem é o A e quem é o C. Então, o A, pessoal, é o termo que está perto de t ao quadrado. Quem é que está perto de t ao quadrado? É o 1. Então, quem é o A, pessoal? Mais 1. Quem é o B? O B é quem está perto do T. Qual é o termo que está perto do T, pessoal? É o mais 3. Então, o B é mais 3. E quem é o C, pessoal? É o termo independente. O termo independente não está perto nem de B, nem de T e nem de T ao quadrado. Então, será o menos 4. E aí nós vamos achar o valor de delta. Quem é delta? É b elevado a 2 menos 4ac. Quem é b? b é 3. Fica 3 ao quadrado menos 4. Quem é o a? É 1. E quem é o c? Menos 4. Então, pessoal, delta 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Quem é o delta, pessoal? 9 mais 16, 25. Quem é a raiz de 25? 5, porque 5 vezes 5 é 25. Pronto, fizemos a primeira parte, que é a parte do delta. E agora, pessoal, nós vamos terminar a conta. Então, aqui nós temos o x, que eu vou chamar de t, menos b. Quem é o menos b, pessoal? Quem é o b? O b é mais 3, mais com menos dá menos. Menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que deu 5,
sobre 2A, né, pessoal? Quem é o A? O A é 1, mais 1. Então, pessoal, aqui temos menos 3, mais ou menos 5. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos T' e T duas linhas. Quem é o T', pessoal? Menos 3 mais 5 sobre 2. E quem é o T duas linhas? Menos 3 menos 5 sobre 2. Menos 3 mais 5. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. 5 menos 3, 2. E aqui, pessoal, menos 3 menos 5. E aqui embaixo tem o 2 ainda. 2 dividido por 2 dá 1. Agora aqui, menos 3 menos 5, menos 8. Dividido por 2. Menos 8 dividido por 2, 4. E para fazer o esboço do gráfico, pessoal, nós precisamos do T' e do T duas linhas e também do espaço inicial. Então, olhando a equação, quem é o espaço inicial? O espaço inicial é menos 4 metros. Pronto, para fazer o esboço do gráfico, nós temos que ter o T', nós temos o T duas linhas e o espaço inicial. E como será o esboço do gráfico? É o gráfico do espaço, no Sistema Internacional Espaço em metro, e o tempo em segundos. Então, nós temos o espaço em metro e o tempo em segundo. Então, aqui, pessoal, vamos colocar os valores de T' e T duas linhas. Então, temos 1 e menos 4. 1 está desse lado. 1 e menos 4. E aí, pessoal, quem é o espaço inicial? O espaço inicial é menos 4. Então, aqui nós colocamos menos 4. E o gráfico? O gráfico é somente essa parte, né, pessoal? Se fosse em matemática, nós teríamos a outra parte do gráfico. Por que nós não temos a outra parte da parábola? Porque se nós colocarmos a outra parte, nós teremos tempo negativo, né, pessoal? E não existe tempo negativo, não existe menos 4 segundos, não existe menos 4 horas, nós só temos tempo positivo. Então, o gráfico da parábola começa em menos 4 e é somente a parte positiva. Nunca teremos o gráfico na parte negativa. Percebam, pessoal, que essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Por que isso aconteceu? Porque o A, pessoal, é positivo. Aqui nós temos o valor de A. Quem é o valor de A? É mais 1. Ou seja, o A é positivo. Se o A é positivo, é um sorriso. A parábola tem a concavidade voltada para cima. E aqui nós encontramos realmente a parábola com a concavidade voltada para cima. Vamos fazer agora, pessoal, mais outro exemplo para a gente fixar melhor o assunto. Então, nós temos agora a função horária S igual a 2 mais T menos T ao quadrado. Aqui, quando nós não temos nada, é porque temos 1. E aí, para fazer um esboço do gráfico, nós precisamos primeiro saber quem são os valores
do delta, que é o B, que é o A e que é o C, né, pessoal? Então, quem é A, B, C? A vai ser o termo que está próximo de t ao quadrado. Nesse caso é menos 1. Percebam que nesse caso, pessoal, a parábola, o sinal de A é negativo. Ou seja, a parábola da gente vai ter essa cara triste, ou seja, ela tem que ter a concavidade voltada para baixo. Porque o A é negativo. Quando fizermos o gráfico, o esboço do gráfico tem que ter a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Então, quem é o B, pessoal? O B é o número que está próximo de T. Aqui não tem nada. É como se tivesse 1. Então, o B, pessoal, é o termo próximo de T. Então, o B é mais 1. E o C, pessoal, o C é o termo independente. Ou seja, ele não está próximo nem de t e nem de t ao quadrado. Então, o c é quem? É o 2, que nessa fórmula será o espaço inicial. O c sempre será o espaço inicial. Então, pessoal, agora nós achamos o delta. Quem é o delta? B elevado a 2. Quem é o b? O b é 1. Aí fica 1 ao quadrado menos 4. Quem é o a, pessoal? O A é menos 1. E o C, quem é o C? O C é 2. Então, delta, quem é 1 elevado a 2? É 1 vezes 1, que dá 1. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Então, pessoal, 1 mais 8, 9. Então, quem é a raiz de delta? É a raiz de 9, que é 3. E aí, pessoal, nós achamos a raiz de delta. Vamos completar a nossa equação de Bhaskara, e essa daqui. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como nós estamos estudando física, o x será o tempo. Menos b. Quem é o b, pessoal? O b é 1. Então, mais com menos, o b é mais 1. Mais com menos dá menos b, mais ou menos raiz de delta, que nós achamos 3. Sobre 2a, quem é o a, pessoal? O a é menos 1. Então, pessoal, nós temos menos 1, mais ou menos 3, 2 vezes menos 1, menos 2. E aí nós temos, aqui em matemática, é o x' e o x duas linhas. Em física será o t' e o t duas linhas. Quem é o t', pessoal? Menos 1 mais 3 sobre menos 2. Quem é o t duas linhas? Menos 1 menos 3 sobre menos 2. E aí, pessoal, menos 1 mais 3, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 3 menos 1, 2 dividido por menos 2, menos com mais dá menos, 2 dividido por 2 dá 1. Então, t' é menos 1. E t duas linhas, menos 1 menos 3, menos 4. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Dividido por menos 2. Menos com menos dá mais.
4 dividido por 2 dá 2. Então, achamos o T' e o T duas linhas. E o espaço inicial, né, pessoal? Só eu olhar para a questão. O espaço inicial é 2. E agora nós fazemos o esboço do gráfico. Então, nós temos o gráfico do espaço em função do tempo. Então, nós temos no sistema internacional o espaço em metro e o tempo em segundos. E agora nós colocamos o valor de T' e T duas linhas. T' menos 1 e T duas linhas 2. Então, T' é menos 1 e T duas linhas 2. E o espaço inicial, pessoal, é 2. 2 vai estar em cima do eixo do espaço, porque 2 é positivo. Então, aqui, antes de fazer a conta, nós vimos que o A era negativo, ou seja, a parábola deveria ter a concavidade voltada para baixo. E será que realmente vai dar concavidade voltada para baixo? Só é, né, pessoal, a gente unir os 3 pontos. E aqui nós temos a parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, pessoal, se fosse em matemática, a parábola ela passaria para o outro lado. Fisicamente não pode acontecer isso, porque aqui senão teríamos tempo negativo. Então, esse lado da parábola, pessoal, em física não existe, porque senão teríamos tempo negativo. Então, esse menos 1, o gráfico não pode considerar esse menos 1. Só vai considerar a parte da parábola onde o tempo é positivo. O tempo é positivo do lado direito. Então, aqui nós temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E isso ocorreu porque o A foi negativo, como nós tínhamos visto aqui. Então, pessoal, esse foi o estudo do gráfico da função horária do espaço em função do tempo do MR e o V.